Bem-vindo ao Eliezer especial de Natal. Muito bem, olha só, vai ficar com o cabelo bagunçado mesmo, porque a gente tá na segunda live, na live de número 9, né? Segunda live desse nosso evento que eu tô fazendo aqui com o especial de Natal do fim de ano. E eu coloquei até uma decoração aqui no fundo, que é uma reninha. Peraí, eu tenho, esse negócio fica meio confuso. Aqui, ó, que é uma reninhazinha de Natal, em comemoração, né, que a gente tá no final do ano. E eu tô fazendo essa série de conteúdos aí pra vocês, tá bom? Então, só pra você se localizar bem como a gente tá nas lives, porque essa aqui e as outras lives, até a live de número 11, vão ser lives gravadas, né? Como eu avisei na live passada pra vocês, na live de número 8. Então, na live de número 8 a gente falou sobre a maestria de como aprender palavras, né? Eu te falei sobre o que era o esquema I+1, os facilitadores da teoria do Stephen Krashen. Falei sobre a importância da repetição espaçada aí, sobre alguns cuidados e boas práticas que você deve ter para aprender palavras de uma maneira efetiva. E esse nosso especial de Natal é tudo sobre como aprender palavras exatamente como poliglotas, ou seja, a parte do vocabulário, da aprendizagem de vocabulário, é uma parte muito importante no aprendizado de idiomas. E se você sabe, se você tem todas essas maestrias aqui, maestria de como aprender palavras, maestria da repetição espaçada, maestria da listas de frequência, entendendo como aplicar tudo na prática, que é a nossa live de número 11, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para que não fique pequeno. Você consegue ter um aprendizado de vocabulário de uma maneira muito mais efetiva, sem você ficar se desgastando demais, tá bom? Então, a nossa live passada você teve comigo, que eu falei sobre essas questões sobre o esquema I+1 e tudo, e lá naquela live eu falei o seguinte: uma das partes muito importantes dessa maestria, para você aprender, saber exatamente como aprender palavras, é entender o que é a repetição espaçada e ter a maestria da repetição espaçada. E essa live daqui fala tudo sobre a repetição espaçada. Então, muitas vezes a gente escuta na internet: ah, você tem que usar a repetição espaçada para aprender mais e tudo. Só que ninguém diz como aplicar a repetição espaçada, porque ela é um princípio, tá? Vou falar mais sobre os princípios e as práticas aqui também nessa live. E o que é repetição espaçada? Preste atenção na minha definição. A repetição espaçada é uma prática projetada ao longo do tempo. Por que ela é uma prática ao longo do tempo? Porque você está buscando fugir daquilo que se chama de curva do esquecimento. E eu quero mostrar isso aqui para você, tá? Se ela é uma prática espaçada ao longo do tempo, você foge, usando a repetição espaçada, você foge da curva do esquecimento. E o que é a curva do esquecimento? Quero que você preste bem atenção nesse elemento gráfico que eu quero te mostrar aí, tá bom? A curva do esquecimento foi estudada muito no século XIX pelo Epigos, tá? E o Epigos entendeu o que era essas curvas aí, e ele desenvolveu aquilo que a gente chama quando você está estudando sobre o conhecimento e sobre como aprender, é aquilo que a gente chama de curva do esquecimento, que nada mais é do que, tá vendo esse nosso eixo Y aqui, o nosso eixo da ordenada? Esse eixo aqui, ó, ele tá mostrando a tua memorização. Então, quanto mais pra cima, aqui em cima, ó, nessa parte de cima aqui, ó, você memoriza muito, né? Você tem tudo aquilo lá fresco na memória, por exemplo, o nome da tua mãe, né? Tá lá em cima, né? Você tem uma boa memorização. E quando você tá aqui mais para baixo, né, somente com relação ao Y, você tem uma baixa memorização, né? E no nosso eixo da abscissa aqui, no nosso eixo X, o que acontece? Esse aqui é o tempo, né? Então, geralmente, se você não fizesse nenhuma revisão, que é o que estão mostrando essas bolinhas aqui, que eu vou andar com elas pra lá e pra cá, se você não fizesse nenhuma revisão, esquece todas essas outras bolinhas, tá? Só preste atenção na primeira, esquece todas essas outras aqui. Só preste atenção nessa primeira aqui. Se você aprendesse uma coisa e não revisasse, nunca revisasse, o que ia acontecer com o teu conhecimento? Ele ia desaparecendo ao longo do tempo, né? Lembra que esse aqui é o nosso eixo da memorização. Ele ia desaparecendo ao longo do tempo até você chegar lá embaixo onde você não memoriza nada, né? Essas curvas cinzinhas aqui, ó, elas estão mostrando quando você não revisa, quando você não faz uma revisão. E aí você tem uma perca de memorização. Só que mostrou o Epigos que quando você espaça as suas revisões, ou seja, faz uma repetição, olha aqui, ó, faz uma repetição espaçada, uma prática projetada no tempo, quando você pratica, quando você repete ao longo do tempo, por exemplo, fez uma repetição aqui, depois de um dia fez uma outra repetição aqui, depois de 3 ou 4 dias fez outra repetição, o seu conhecimento ele mantém-se na memória. Ó, você mantém o conhecimento na memória, você mantém ele lá em cima, sem deixando que ele vá para baixo. E olha aqui que interessante que é isso aqui. Cada vez esse espaço entre as revisões ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando. Por quê? Porque isso é a repetição espaçada. Quando você
faz as primeiras revisões, elas devem ser um pouco menos espaçadas e as próximas você já pode ir jogando mais para longe. Isso que significa repetição espaçada. Ele é um princípio que mostra que a gente deve fazer determinadas práticas projetadas no tempo para que a gente fuja da curva do esquecimento. E por que eu estou te falando que ele é um princípio? Porque a repetição espaçada é um princípio, e eu nunca vi ninguém aplicar um princípio. Um princípio, pela própria natureza do que é um princípio, ele é abstrato, você tem que tornar um princípio palpável. O próprio filósofo dos princípios, o Kant, né, o Immanuel Kant, o filósofo da deontologia, ele diz que os princípios eles são abstratos, mas nós temos que usar algumas coisas para aplicá-los. E ele inventou algumas determinadas leis morais, que ele chama, né? Aqueles princípios que nunca podem ser quebrados viram leis morais, ou seja, vira alguma coisa palpável. Um exemplo é a nossa própria lei brasileira. Por exemplo, a gente tem o princípio da boa convivência entre os cidadãos. Como é que a gente faz para aplicar o princípio da boa convivência? Algo que é abstrato lá em cima. A gente aplica ele através de algo palpável, que é lei. Tipo, não bata no teu amiguinho, se tu bater tu vai preso, né? E aí a gente aplica um princípio, que é um princípio da boa convivência, com alguma coisa que torna o princípio palpável. E a lei faz isso. E isso aqui, como a repetição espaçada é um princípio, a ferramenta que vai aplicar o princípio são várias, né? Eu vou comentar 3, pelo menos, nessa live daqui. Mas o que eu quero que você tome é o seguinte: repetição espaçada é só um princípio, e quando você entende o princípio, você pode mudar a ferramenta que você está usando para aplicá-lo. Por quê? Porque a gente usa a repetição espaçada utilizando alguma das ferramentas que aplicam esse princípio, que é de natureza abstrata. Por exemplo, você usa a repetição espaçada para aprender vocabulário quando você está aprendendo vocabulário com o Anki, por exemplo, que é uma aplicação eletrônica que simula um sistema de repetição espaçada para você. Ou também, você usa um sistema de repetição espaçada, o princípio, se você usa um método da lista de ouro, por exemplo, que é um outro método que aplica o princípio, né, princípio abstrato, o método aplica esse princípio da repetição espaçada. Ou você usa o Letterbox, que também é um outro método diferente. E eu vou explicar e vou falar mais sobre todos esses 3 métodos aqui nessa live, tá bom? Então, para que ver, né, o takeaway, né, pra gente matar essa questão de princípios e ferramentas. Um princípio é algo abstrato, e o princípio em questão que eu estou falando aqui é a repetição espaçada, que é você fazer práticas ao longo do tempo, né? Você praticar ao longo do tempo, espaçar as suas práticas de modo com que você fuja da curva do esquecimento, para que o seu esquecimento não vá por água abaixo, que nem essa última bolinha aqui, sair da tua memorização. Não, mas para que ela se mantenha lá em cima, né? E a gente aplica ele através de algumas ferramentas, né? Pelo menos 3 ferramentas aqui que eu tô te mostrando. Por que eu tô te dizendo isso? Por que eu tô te dizendo que existem princípios e ferramentas? Porque existe um negócio seguinte: quando você entende o princípio por trás, você não fica preso a uma ferramenta, preso a um método, preso a um curso, entende? Imagine que você aprendeu o princípio de dirigir, de direção. Você pode dirigir qualquer carro, um Fusca, uma caminhonete, não pode? Claro que pode. Você pode aprender qualquer carro se você já sabe como dirigir, se você já entendeu como que dirige. Por quê? Porque você aprendeu o princípio por trás. Então, o princípio é mais importante do que a própria ferramenta, né? Se você aprendeu a dirigir, você dirige qualquer carro. E é a mesma coisa que isso. Se você aprendeu o princípio por trás, você usa qualquer ferramenta que aplique esse princípio, que vai ajudar você a aprender o vocabulário e fugir da curva do esquecimento. Imagine que cada uma dessas bolinhas aqui é uma palavra, né? E você aprendeu essa palavra e está revisando aí, passando suas revisões ao longo do tempo. Se você não espaça elas, você vai esquecendo essa palavra até você nunca mais lembrar dela, tá bom? Então, eu quero te mostrar cada um desses 3 princípios, cada uma dessas 3 ferramentas que aplica o princípio da repetição espaçada. A primeira dessas 3 ferramentas é o Anki, né? A primeira delas é o Anki. E, bom, o que é o Anki? O Anki nada mais é do que um sistema eletrônico de perguntas e respostas espaçadas ao longo do tempo. Veja, ele aplica essa ideia de pergunta e resposta e tudo ao longo do tempo. Se você quer usar o Anki, preste muita atenção aqui. Se você quer usar uma dessas ferramentas daqui que eu recomendei, eu já vou te recomendar o seguinte aqui. Peraí, esse negócio foi pra lá. Olha aqui, eu já vou te recomendar o seguinte, eu vou fazer até um call out. Use apenas um, tá? Vou colocar de amarelinho aqui. Vou colocar eu vou colocar o amarelinho aqui pra você entender bem certinho o que é isso aqui. Você deve escolher uma delas,
tá? Usa com parcimônia aqui, mas escolhe apenas uma, tá bom? Você pode, inclusive, escolher uma, se não gostar, tenta outra, tá? Mas use apenas uma, tá bom? Use apenas uma. Então, se você escolheu usar o Enki, o que você vai utilizar uma aplicação eletrônica. E se você realmente quiser ele, faça o curso absoluto, tá bom? Faça o Enki curso absoluto. Se você clicar aqui, você vai ser redirecionado aqui para dentro da área do curso, tá bom? Esse PDF aqui, só para revisar, esse PDF aqui, que eu vou te dar, todo esse PDF aqui, totalmente de graça, ele vai ter a mesma senha e todos os outros PDFs, né? Essa aqui é a nossa live de número 9. A live de número 9, a live de número 10 e a live de número 11, todas elas vão ter a mesma senha da live do PDF da live de número 8, tá bom? Que a gente fez lá ao vivo, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Se você quer usar o Enki, você usa isso aqui, ó. Você faz esse curso absoluto aqui, tá bom? Clica aqui e faz o curso, são 30 aulas, olha só. São 30 aulas, tá separado por módulo aqui, desde básico, intermediário, avançado. Não precisa pagar nada, tem todos os módulos aqui, ó. Tem material de acompanhamento, tem tudo, beleza? Modo sub-erons, tem muita coisa aqui, beleza? Então, faça esse cursinho aqui se você quer usar o Enki, pra você entender bem como é que você usa ele, tá bom? Agora, para cada um desses métodos de repetição espaçada aí, eu separei alguns pontos positivos e negativos que é interessante que você tenha em mente, tá bom? Então, o primeiro, ponto positivo do Enki. Ele é muito rápido de você usar, né? Quando você está fazendo suas revisões lá dentro do Enki, você ganha muito tempo porque ele é rápido, não somente para você fazer os cartões, ou se você já usa algum deck já pronto, né? Mas ele é rápido para você criar os cartões e ele também é rápido para você revisar, porque muitas vezes você pode estar com o teu celular na mão e aí você revisa onde você tá, né? Por exemplo, vai para o trabalho, tem muitas pessoas lá dentro da comunidade que fazem isso, não tem tempo de aprender vocabulário, né? Sentar 1 hora na frente do computador, por exemplo, ou ter um caderno por dia e aprender vocabulário ao longo do dia. Então o que eles fazem? Eles usam aqueles horários que eles têm quando tá indo pro trabalho, tá indo no ônibus, ou quando foi pego de surpresa na fila de um banco, alguma coisa assim, né? E aí faz esse vocabulário dessa maneira, né? Então ele é portável também, esse é outro ponto muito positivo, né? Tu leva no celular, tu deixa no computador, coloca no tablet, né? E ele sincroniza essa conta aí com a nuvem, né? Isso se torna muito conveniente, né? Como a gente diz em mandarim, diga bem aí, né? Bem conveniente. Então, o que acontece? Se você quer usar o Enki, esses são os pontos positivos e você pode automatizar ele também. Eu mostro mais sobre essa automatização dentro do Enki nos últimos módulos lá do curso Enki Absoluto, que se você quiser, você vai dar uma olhada também, tá bom? Só que o Enki, ele também tem alguns pontos positivos e eu me esforcei ao máximo para trazer pontos positivos e pontos negativos desses 3 sistemas, do Enki, da lista de ouro e do Letterbox, né? E qual é o ponto negativo do Enki, por exemplo? Bom, pra mim, na minha opinião, ele é muito chato, né? Tanto é que eu tenho que usar vários recursos para que o Enki fique um pouco menos chato. Por exemplo, eu faço Enki, eu mostro como fazer isso lá dentro daquele curso, eu uso o Enki com o meu controle, né? Com o controle de videogame que eu comprei na internet, para fazer o Enki para que ele fique um pouco menos chato. Eu, particularmente, acho o Enki bem chatinho de fazer, então isso é um ponto negativo pro Enki, tá bom? Tech, né? Você tem que usar tecnologia, tem muita gente que, tem aversão à tecnologia, não gosta de usar computador, não gosta de usar celular, não gosta de usar nada, e aí isso aí prejudica, né, pra quem quer aprender idiomas e não gosta de tecnologia, não tem acesso, não curte a parada, usar o Enki, que é uma aplicação eletrônica, já dificulta um pouco. E o que acontece é que o Enki, ele tem uma retenção levemente menor, tá? Ele tem uma retenção levemente menor do que a lista de ouro. Como assim, aliás, uma retenção levemente menor que a lista de ouro? Ele tem uma retenção, você memoriza um pouco menos do que se você usasse esse outro método aqui, que é o método da lista de ouro. Que, de novo, ele é uma ferramenta que aplica o princípio da repetição espaçada. O Enki é uma. Então, digamos assim, se usou o Enki, não gostou? Então troca o Enki e pega a lista de ouro, porque ele também vai aplicar o mesmo princípio, que é o princípio da repetição espaçada, que é uma prática espaçada ao longo do tempo para que você fuja da curva do esquecimento, tá bom? Principalmente para aprender vocabulário, que é sobre o que estamos falando nesse especial de Natal, tá bom? Lembre do meu tiozinho ali, ó, ele tá representando o especial de Natal, tá bom? Eu não tenho um gorrinho, senão eu fazia essas aulas de gorrinho, tá bom? O que é a lista de ouro? A lista de ouro, então, já vou entrar na segunda ferramenta. Lembre-se de escolher apenas uma, tá? Você não necessariamente precisa escolher uma e morrer com aquela, né? Eu já usei todas essas aqui.
Só que agora que eu tô aprendendo mandarim, eu tô usando o Enki, por exemplo. Quando eu aprendi italiano em 6 meses, eu usei a lista de ouro. Quando eu tava aprendendo francês, eu usei a lista de ouro também. Quando eu tava aprendendo algum outro idioma, se não me engano, o espanhol, eu usei o Listener Box. Então você pode mudar os idiomas, faça da maneira que você acha mais interessante. Mas depois que você achou um que você goste, você usa, continua mantendo, né, e continua aprendendo e usando aquele um ali. Não tem nada de errado em testar todos eles, desde que você escolha apenas um, para quando você realmente for aprender o seu vocabulário, você escolha aquele e mantenha-se com aquele, beleza? Então, o segundo é a lista de ouro, que é um método que te faz memorizar milhares de palavras com apenas um caderno, e sem necessariamente usar técnicas de memorização. Tá bom? Então você só usa um caderninho para que você possa aprender bastante vocabulário, tá bom? Agora, o que acontece é o seguinte, eu não posso te explicar como utilizar a lista de ouro em vídeo, tá? Não posso te explicar como utilizar isso aqui em vídeo, por quê? Porque eu já tentei muitas vezes explicar como usar a lista de ouro, inclusive eu tenho um vídeo no canal explicando como usa a lista de ouro e ficou bem confuso. Eu revi aquele vídeo várias vezes e tentei refazê-lo, não tem como eu explicar ele de uma maneira tão clara do que se eu desse o PDF que eu dou para os membros da comunidade, tá bom? Então deixa eu abrir o meu negócio aqui, ver se eu consigo achar o meu a lista de... Não, eu tirei daqui, mas o que acontece? Eu vou anexar então esse PDF aqui que você vai receber, esse daqui da live de número 9. Junto com ele, tá? Rola pra baixo aí, vai estar em anexo, tá bom? Vai estar em anexo lá embaixo, vai ter uma capa dizendo lista de ouro. E aí vai ter tudo certinho, tudo explicado pra você, o que que é, como que você usa, o que que você precisa pra usar a lista de ouro, tá bom? Eu descobri que não vale a pena fazer um vídeo, porque não fica tão bem explicado como se eu te desse o PDF que os membros da comunidade têm acesso, eu vou dar ele pra você, tá bom? Então rola pra baixo nesse PDF que você vai receber, que você provavelmente tem a senha, e você vai achar o manual lá de como usar a lista de ouro, como é que ele funciona, tá bom? Basicamente é isso. O que eu quero te falar, que eu não escrevi naquele guia, é o seguinte, que é a combinação livro de frases mais lista de ouro, tá? Combinação lista de frases mais lista de ouro é das combinações mais poderosas, mais potentes que eu já vi para memorizar vocabulário, tá bom? Eu vou fazer um exemplo prático disso na live de número 11, tá bom? Quando a gente pegar aqui, ó, quando a gente pegar a aula prática, eu vou pegar cada um desses métodos, por exemplo, o Enki, vou aplicar tudo que a gente já viu até aqui, eu vou pegar a lista de ouro, vou aplicar tudo que a gente já viu até aqui, vou pegar o Listener Box, vou aplicar tudo que a gente já viu até aqui, tá bom? Então, quais são também os pontos positivos da lista de ouro? Bom, os pontos positivos dela é que você tem uma alta memorização, tá? Eu deixei 2 estudos aqui, linkados aqui, se você lê inglês, para você dar uma olhada nos estudos dessas pessoas aqui, que eles falam por que esse tipo de método tem uma alta memorização. Primeiro porque a memória motora, quando você escreve, né, escrevendo com a mão, que basicamente é esse método, você só usa um caderno, uma caneta e uma lista de frases. Você tem uma memorização bem maior, né? Por isso que eu te falei antes que o Enki você tem uma retenção levemente menor, né? A lista de ouro ele tem essa facilidade, essa memorização é bem maior, tá bom? E tem mais alguma coisa, não é somente a memorização, digamos assim, motora, pelo fato de você escrever, mas tem mais alguma coisa como... Por exemplo, menos interferência, diferente ativação neuronal, velocidade de processamento. Nesses estudos aqui eles dizem tudo sobre por que quando você escreve à mão você tem uma memorização um pouco maior, tá? Não tem como eu te dizer exatamente o porquê que a memorização é maior, mas acho que é um conjunto de fator que eles explicam nesses 2 estudos aí que eu li. Eu separei alguns dos argumentos aí pra mostrar pra você por quê. Só acredita em mim, é maior, eu já testei, tá bom? Agora o que você não pode, eu quero que você preste atenção no seguinte, é pegar o Enki, por exemplo, e... Poxa, existe um poliglota que fez isso, e assim, pra mim ele acabou com os pontos positivos do Enki, que é o seguinte, ele via uma frase lá dentro do Enki e ele escrevia a frase à mão de novo, né? Na cabeça dele ele pensou o seguinte, eu vou utilizar o Enki, mas na parte de memorização, que a lista de ouro é menor, mas a lista de ouro a gente usa o método manual, que a gente escreve, então eu vou usar o Enki e vou escrever. Quando você usa isso, você perde tudo isso aqui, ó. Você perde o ponto positivo que ele é rápido, você perde a portabilidade, você perde a capacidade de automatização do Enki. Você perde todos os pontos positivos. Então, não use o Enki, né? Se você quer escrever, se você quer usar um método manual, use a lista de ouro. Porque você não perde nenhum ponto positivo e você usa um método que foi especialmente desenvolvido para essa finalidade, beleza? Não misture, né? Não coloque gasolina de avião num Fusca.
né? Não mistura as coisas, não coma nega maluca com maionese, né? Nega maluca é aquele bolinho que a gente come aqui no sul, não sei se vocês têm aí, mas muita gente chama também de bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, alguma coisa assim, né? Então é isso, tá bom? Não coma bolo de chocolate com maionese, né? Não misture as coisas. Escolha um e mantenha-se nessa mídia da maneira certa, beleza? Então, esse é um ponto positivo, alta memorização. Outro é muito divertido, embora o Anki seja chato, esse método aqui é incrivelmente divertido pra fazer, tá bom? E ele é muito relaxante. Eu lembro de quando eu ia fazer ele, quando eu tava estudando o italiano 6 meses, eu tava com uma rotina bem apertada, né? Porque eu tava trabalhando em tempo integral, tava estudando pra concurso, e eu ainda tava aprendendo italiano 6 meses. Eu acordava às 4 horas da manhã e ia dormir praticamente às 10h30, 11 horas. Então, assim, meu dia tava extremamente corrido. E eu lembro que quando eu ia fazer a lista de ouro, era o meu tempo de relaxar, né? Eu pegava um chazinho, sentava com meu caderno, minhas frases, colocava uma luz mais baixa, embora tenha que cuidar os olhos, né? Uma luz de estudo, mas uma luz mais baixa. E aí, nossa, era muito bom pra eu fazia um pouco antes de dormir. E eu relaxava, assim, era realmente bem relaxante. Esse é um método bem interessante pra você aprender o vocabulário, tá bom? E não use tecnologia, né? Embora isso pode ser algum ponto negativo para alguém, né? Ah, não use tecnologia, a tecnologia tá aí para nos ajudar, é um ponto negativo para mim. Mas para a grande maioria das pessoas que são avessas à tecnologia, né? Avessas ao Anki, por exemplo, esse é um ponto positivo, né? Então, todo mundo consegue usar um caderno e uma caneta, né? Mas nem todo mundo consegue usar o celular e o Anki, etc. Embora várias vovozinhas aprenderam a usar o celular só para ficar no Facebook, né? Para isso o pessoal não tem medo, né? Mas beleza. Ponto negativo da lista de ouro também. Ele é menos portável, né? Quando você tem um caderno, você tem que ficar levando o caderno pra lá pra cá. Imagina, você vai fazer uma viagem, né? Vai pra... não sei, vai pro norte, naquelas praias bonitas que a gente tem aqui, norte e nordeste. Cara, menos portável, né? Se você tem o Anki, você leva só o seu celular, que tu já é levado de qualquer jeito. Se você faz a lista de ouro, você tem que levar o teu caderninho, né? E aí é mais uma coisa pra você botar na mala. Então ela é menos portável. Então é passivo de automatização, né? A automatização é uma característica fundamental do Anki, que ela não é compartilhada com nenhum outro método de repetições passada e nem mesmo a lista de ouro, né? Você ganha bastante memorização em relaxamento e assim, amusement, né? Esqueci como fala isso em português. Amusement em inglês é divertir-se, divertimento, alguma coisa parecida. Divertimento parece errado, né? Mas você ganha em prazer de fazer lista de ouro, mas em memorização, só que você perde um pouco em portabilidade e automatização, tá bom? E o Letterbox, que é o último método de ferramenta de repetições passada, que é um método para criar flashcards de uma maneira manual, tá bom? E esse aqui eu decidi te mostrar como é que você usa, porque eu tenho o meu aqui, tá bom? Então deixa eu só aumentar um pouquinho essa tela, que eu quero te mostrar aqui para te mostrar na prática como é que você vai usar, esse método aqui. E você vai usar uma caixinha parecida com essa aqui, ó, tá? Isso pode ser uma caixinha de sapato. Eu comprei essa caixinha aqui numa papelaria, bem baratinho, tipo uns, acho que foi 5, 6 reais uma caixinha dessa aqui, tá? A primeira coisa que você vai precisar de uma caixinha dessa aqui, tá bom? A segunda coisa que você vai ter que fazer é o seguinte, eu vou te dar tô te dando as ferramentas, tá? Você vai ter que criar algumas divisões aqui, algumas divisórias, tá bom? São 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 divisões aqui, tá? 6 divisões que você vai ter que criar aí dentro dessa sua caixinha, tá bom? Depois você vai ter que comprar também algumas dessas fichinhas pautadas aqui, ó, que o povo usa pra fazer resumo, etc, tá? É bem baratinho, tudo isso aqui é bem baratinho, com questão de 10 reais tu compra tudo isso aqui, tá bom? E aí, a gente vai começar, eu vou te explicar como você vai fazer, tá bom? Nesse PDF daqui também, nesse PDF que você vai baixar aqui na aula, você vai ter esse calendáriozinho aqui, ó. Tá bom? Esse calendáriozinho aqui, você vai ter ele aqui. E você tá vendo que lá em cima, nessa parte daqui, ó, ele tá dizendo aqui, ó, dia 1, level 2, level 1, dia 3, dia 2, level 3, level 1, dia 3, level 2, level 1. O que são esses levels aí? Level em inglês é nível, né? Eles nada mais são do que as divisões dessa caixinha que tu fez. O level 1 é essa primeira divisão aqui, tá? Essa primeira divisão aqui. Essa aqui. Level 2 é esse aqui. Level 3 é esse aqui. Level 4 é esse aqui. Level 5 é esse aqui. Então, o que você faz?
Para usar esse sistema de repetições passadas, você cria um cartão, por exemplo, como esse aqui. Na frente você coloca a palavra que você está aprendendo, obviamente. Pessoal, aqui tem mandarim, mas você aplica isso ao inglês, francês, espanhol, qualquer coisa, tá? Entenda o princípio por trás. Você cria, primeiro de tudo, um cartãozinho que tem a palavra que você está aprendendo e uma frase, tá bom? Em grande aí tá a palavra que eu tô aprendendo em mandarim, que é shichang, que significa perfeito, tá? E aqui tem uma frase, tá bom? Que significa ele outrora foi perfeito, né? E aí, quando você vira o teu cartãozinho, ele tem todas as definições aqui, tá? Ele tem tudo que você precisa para saber da tradução da palavra e a tradução da frase, tá bom? Basicamente, essa é a formatação do cartãozinho que você vai fazer, tá? E o que que acontece? Depois que você fez alguns, olha só, eu fiz alguns aqui para mostrar para vocês, tá? Fiz alguns aqui. Depois que você fez alguns cartõezinhos e você vai fazendo ele ao longo do seu dia, tá? Eu vou te mostrar como você usa e como você faz seus cartões nas próximas aulas, tá bom? Eu vou te mostrar principalmente na aula de número 11, que é a aula prática, tá? Mas na aula de número 10 eu já começo a aplicar tudo isso aí que a gente tá aprendendo, tá? Como você faz, de onde você pega o vocabulário, como que você faz tudo, tá bom? Então, imaginamos que eu e você, a gente fez alguns cartõezinhos, tá? A gente fez alguns cartõezinhos aí, e o que que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a seguir o nosso calendário. Então, preste atenção aqui, ó. Ele tá dizendo aqui que o nosso dia 1... a gente tem que estudar os cartões que estão no nível 2 e no nível 1, tá vendo? Então, se esse aqui, ó, nossos cartões que estão no nível 2 e nível 1, imagina que a gente está começando hoje. No nível 2 não tem nenhum cartão, né? Que é essa segunda abertura aqui, ó. Essa segunda abertura não tem nenhum cartão. Vamos colocar os cartões que a gente fez, então, no nível 1, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar um cartãozinho, né? E aí eu vou estudar, né? Eu vou olhar o cartãozinho, olha só, eu tô olhando o cartãozinho, esse aqui, né? Então aqui tá escrito Youbian, o Youbian eu sei que é tipo ao lado, do seu lado, tá bom? Então é direita, ó, tá escrito aqui, ó. Youbian significa direita. Então eu vou colocar no negocinho de nível 1 aqui, ó. Eu vou colocar no nosso espacinho de nível 1, nesse primeiro espacinho aqui. Beleza, acertei. Então eu tenho um segundo aqui, um segundo cartãozinho, que significa aí tem uma frase aqui e... esse cartãozinho aqui, né, a palavra que eu tô aprendendo lá em cima e a frase embaixo, e eu errei, né, digamos assim, que eu errei. Então ele vai ficar na primeira divisória. Imagina que todos esses outros aqui, eu fiz a mesma coisa. Olhei aqui, daí virei, e aí eu acertei. Isso aqui é tsai, que é comida, acertei, beleza. Pohoi, que é não pode, o pohoi shu, né, eu não vou perder, tá escrito aqui. Né, pohoi, ou não posso, não quero, não vou, né? Então isso aqui acertei também. Deixa eu ver mais uma. 家人 é família. 你家人在哪儿? É como se fosse seus familiares estão aonde? Onde é que tá sua família? Né? 你家人在哪儿? Então acertei também. 楼 andar. 我住6楼 eu vou para o sexto andar, né? Eu moro no sexto andar. Então, digamos assim, errei. Então vou deixar no nível 1 e esses outros aqui eu vou deixar tudo no 1. Só pra você ver, né? O que eu acertei, eles passaram para essa primeira divisão aqui. O que eu errei, eles ficaram aqui. Nessa de baixo aqui. Quando eu vou estudar amanhã, né, no nosso nível 2 aqui, ó, quando eu for estudar amanhã, no nosso dia 2, eu vou fazer todos os cartões que estão no nível 3 e no nível 1 de novo, né? Então, o nível 3 será esse aqui, né? Que não tem nenhum cartãozinho aqui, né? Porque a gente conta aqui, 1, 2, 3. Então eu vou fazer todos os do nível 3, que é esse daqui, e vou fazer todos os do nível 1, ou seja, que eu errei hoje, né? São esses daqui, ó. E eu pego esse aqui e começo a fazer. E aí eles vão graduando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você chegar na sexta, você aposenta o teu cartão, ou seja, você não estuda mais esse cartãozinho, você pode aposentá-lo, tá bom? Sempre assim, tá? Você usa uma caixinha, deixa eu colocar aqui o resto dos passos aqui, né? Então, você usa uma caixinha, cartãozinho, um calendário, o calendário vai ficar aqui, vai ficar salvo para vocês acompanharem os dias, eu colo ele sempre na tampa da caixinha, para que fique fácil para você acompanhar, né? Dia 1. O level ali tá dizendo qual daquelas subdivisões, primeira subdivisão, segunda, terceira, tá? Se você acertar, ele passa para a terceira divisão, né? Sempre assim. Acertou o cartão que tá na primeirinha, na primeira divisória aqui, você passa para a segunda.
Acertou o cartão que tá na segunda divisória, você passa pra terceira. Acertou o cartão que tá na terceira, você passa ele pra quarta. Acertou, você passa pra cá, tá bom? E aí quando você erra, digamos assim, esse cartão tá aqui atrás, né? Tô quase acabando ele. Errei. Então ele volta lá pra primeira, né? Lá pra essa primeirinha aqui, essa aqui encostado no negócio da caixinha aqui, pra você começar tudo de novo esse cartão, tá bom? Então, basicamente é isso. Quando você acerta, ele passa um pra frente. É só seguir o calendário que você vai conseguir. Os pontos positivos são os mesmos do Enki, tá? Você tem uma alta de memorização. Você tem não necessariamente necessita da tecnologia. Deixa eu voltar aqui pro nosso PDF, tá bom? Você não usa tecnologia. E os pontos negativos é que ele é menos portátil, né? Ele é menos portátil ainda do que a própria lista de ouro, né? Porque imagina tu for viajar, ou você é uma pessoa mega ocupada, tipo um empresário, uma dentista, um advogado com vários membros da comunidade, e tu tem que ficar levando uma caixinha dessa aqui pra lá e pra cá, né? Não é muito portátil isso aqui, né? Embora você possa fazer bem menor os cartãozinhos, né? Existem pessoas que fazem cartãozinhos bem pequenininho que cabem uma caixinha desse tamanho, né? Mas daí seria sacanagem de te mostrar uma caixinha daquele tamanho, né? Então é menos portátil e não é passivo de automatização também, como não é a lista de ouro, tá bom? Mas aqui fica essa nossa live de número 9 para você ter a maestria da repetição espaçada. Um resuminho rápido sobre o que a gente viu, para que a gente faça a finalização desse ponto, que é muito importante para você saber como aprender palavras igualzinho nos poliglotas, que é esse nosso especial de Natal aqui do canal, tá bom? Primeiro, a repetição espaçada é um princípio. E esse princípio diz que você tem que espaçar as suas práticas ao longo do tempo para que você fuja da curva do esquecimento, tá? E você pode fugir da curva do esquecimento usando determinadas ferramentas que aplicam o princípio da repetição espaçada. Quais são essas ferramentas? Eu falei 3 delas aqui. O Enki é uma, o vocabulário da lista de ouro é uma e o Leitrenbox é outra, tá? Se você quer usar o vocabulário da lista de ouro, saber como usar a lista de ouro, anexo a esse PDF da live de número 9, vai ter lá embaixo todo o manual de como e o que é a lista de ouro, o que você precisa para usar a lista de ouro. Se você quiser usar o Leitrenbox, basta comprar a caixinha e os outros materiais que eu te falei ali e seguir o calendário que você cola na tampinha, que também está anexo ao PDF dessa aula daqui, tá bom? Então, basicamente é isso que você precisa para aplicar o princípio da repetição espaçada. Use alguma dessas 3 ferramentas, mas escolha somente uma, tá bom? Na live de número 10 e na live de número 11, principalmente na live de número 11, eu vou te mostrar passo a passo como você cria um cartão para o Leitrenbox, como você escreve na lista de ouro, como você pega e coloca cartões no Enki, tá? Eu vou fazer o passo a passo aplicando tudo que a gente já viu. Mas é de extrema importância que você entenda o que é a repetição espaçada e como você aplica a repetição espaçada. Por quê? Porque eu não quero que você fique refém de um aplicativo, refém de um método, refém de um recurso, refém de um professor, de um sistema. Você tem que entender o princípio por trás e ser livre para escolher aquilo que é mais interessante para o teu aprendizado, tá bom? Essa aqui foi a live de número 9. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima live. E como esse é o especial de Natal, não posso dizer que Deus te abençoe e tenha um Feliz Natal.